Magistratura, sobre tela azul estilizada, uma contagem de tempo em anos, iniciando em 2005, chegando a 2025. Sequência de fotos do interior do edifício do CNJ. Logo CNJ há 20 anos. Fachada do edifício espelhado do CNJ. Conselho Nacional de Justiça. Uma história que começa a ser contada antes mesmo da sua criação. Imagem histórica de parlamentares no Congresso Nacional. Em 1977, o regime militar Flávio Dino, ministro do STF. O Congresso Nacional e decretou, chamemos assim, a criação de um Conselho Nacional da Magistratura, que foi reafirmado depois, em 1979, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, Lei Complementar 35 de 79. Isso fez com que, quando da Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88, houvesse uma rejeição a essa ideia, porque ela era vista como um fruto, como um produto do regime autoritário. De modo que a Constituição de 88, na sua redação primitiva, não previa nenhum Conselho Nacional da Magistratura ou Conselho Nacional de Justiça. Em 1992, o então deputado Hélio Bicudo, depois em 1995, o então deputado José Genuíno, propuseram emendas à Constituição propondo a criação de conselhos de controle externo, como era chamado, e isso tramitou por longos anos. 5 anos após Gilmar Mendes, ministro do STF. Constituinte, já na revisão constitucional, começa o debate e o ministro Jobim trabalhou muito isto, nós trabalhamos muito na revisão constitucional, que se realiza 5 anos após a promulgação da Constituição, e isso depois foi a autêntica reforma do Judiciário. Vários projetos foram feitos e sempre aproveitando um pouco daquilo que havia da emenda Bicudo. Se não me engano, houve vários relatores na Câmara dos Deputados, o Jairo Carneiro, o Aloísio Nunes, finalmente a Zulaê Cobra, todos eles foram relatores, mas mantiveram alguma coisa daquele trabalho que vinha do Hélio Bicudo e da relatoria do Nelson Jobim, da revisão constitucional, na qual eu fui assessor. Atuei no Ministério Público por 22 Mauro anos. Campbell Marques, eu atuava, corregedor do CNJ. Politicamente no Congresso Nacional, quando da edição da emenda constitucional que determinou a instalação do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, que era uma reivindicação nossa dos membros do Ministério Público como um todo. O que nós queríamos, na verdade, com aquilo? Nós queríamos uniformizar condutas administrativas, mas, sobretudo, tentar fazer com que nós tivéssemos uma visão uniforme de Ministério Público e de Poder Judiciário. Quando o CNJ Luiz foi Roberto aprovado, Barroso, presidente do STF e do CNJ. Havia uma reforma do Judiciário que tramitava há muitos anos no Congresso Nacional e não andava. E o então ministro Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça, montou uma pequena comissão. Eu fazia parte, o doutor Aristides Junqueira fazia parte, o ministro Fachin fazia parte, para nós separarmos naquele amontoado de mudanças o que nós considerávamos verdadeiramente importante. E 2 dessas mudanças eram a repercussão geral aqui no Supremo e a outra era a criação do Conselho Nacional de Justiça. Jonatas Duarte trabalha no CNJ desde a criação do Conselho e guarda na memória uma importante missão confiada a ele. Jonatas Duarte, secretário da Coordenadoria de Serviço e Fiscalização do CNJ. Para ir no gabinete e disse que precisava de alguém de confiança para que pudesse ir ao gabinete do ministro Jobim pegar um documento vindo da Presidência da República. Então, foi passada para minha mão a emenda 45, a minuta do ministro Jobim, a ministra Ellen Grace. Eu fiz esse trâmite de documentação. O Congresso já tinha aprovado e veio para o Judiciário. Uma responsabilidade muito grande, né? E fico muito feliz e lisonjeado com essa responsabilidade. A missão seguinte foi colocar o CNJ em funcionamento. Desafio que foi compartilhado por servidores que ainda hoje atuam no Conselho. Eu vim em abril de 2008. Silvia Maria Guapindaia Peixoto, chefe de seção de compras do CNJ. O pessoal do STF, que era só gente de fora, não tinha quadro ainda.
E nós viemos para organizar. Foi meio no susto, né? Porque assim que foi criado o STF, que cuidava da administração, toma que o filho é teu, bora, cuidar de tudo. Então acompanhei bem o crescimento físico do CNJ, no caso, né? Todas as nossas mudanças, as histórias, como era difícil na época, né? Que a gente trabalhava num espaço muito reduzido e começou a crescer. Foi um grande desafio. Verne Silva, secretário de Orçamento e Finanças do CNJ. Em especial pela parte orçamentária e financeira, né? Nós iniciamos aí com apenas 3 servidores funcionando nas instalações do Supremo Tribunal Federal. E subordinado, né, o orçamento estava ainda dentro do Supremo. E aí, isso em 2008, na primeira estrutura administrativa do Conselho, né, a partir de julho. E em 2010 entramos no grande desafio que foi a criação da unidade orçamentária do CNJ. Então, a partir daquele ano, o CNJ teria que andar sozinho, né? Foi um grande desafio e conseguimos superar, montar o nosso orçamento e conseguir prestar o serviço à sociedade. Para a sociedade é um órgão mega essencial. Porque exatamente ele cuida dessa parte do aperfeiçoamento, do cuidado. Quando você vê essas notícias, o CNJ está investigando isso, está investigando aquilo, certos desmandos ou desvios que possam ocorrer, ele cuida. Então, a importância para mim como cidadã, né? Não trabalho aqui, sou uma cidadã, estou vendo o CNJ de fora. Eu acho que a importância dele é fundamental para o bom funcionamento e desempenho do judiciário. A gente lembra que na origem, lá no início do CNJ, né, se olhava muito com desconfiança, ninguém conhecia o CNJ, aí sempre confundia com o Conselho da Justiça Federal, né, que tem outra atribuição. E hoje em dia ele incorporou, ele cada vez mais inclusivo, com políticas inclusivas, né, e também um anseio de prestar serviço mais ao cidadão. Então eu tenho observado muito isso ao desenrolar dos anos. É o grande desafio, são os projetos que mais demandam assim, a entrega à sociedade. Vinheta. Constituição Federal, artigo 103b. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Gilmar Mendes, ministro do STF. Seriam membros externos ou internos, e se resolveu o problema com a indicação pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado, e com a ideia de que todos os que estivessem no Conselho seriam dotados de prerrogativas magistrais, de magistrados durante esse período. Nem ficou um conselho externo, nem ficou um conselho interno. Os membros do Judiciário são a maioria do Congresso, do Conselho, mas se buscou uma boa solução e ele começa a funcionar em 2005 sob a presidência do ministro Nelson Jobim. O CNJ começou com a participação de 2 atuais ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes como conselheiro e Flávio Dino como secretário-geral. Flávio Dino, ministro do STF. Em relação ao qual eu vinha me dedicando academicamente, posteriormente houve a aprovação da Emenda Constitucional 45, 2004, que resultou em 2005 na instalação do Conselho. Na época, atendendo a convite do presidente do Supremo, o ministro Nelson Jobim, eu fui juiz auxiliar da presidência e primeiro secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, exatamente quando da sua instalação. Então foi um momento muito desafiador, porque era a afirmação de um novo órgão, de um novo modelo, fruto dessa mudança na Constituição, e os desafios eram imensos, não só no sentido da formação de uma identidade institucional, como também na normatização do funcionamento do novo Alexandre de Moraes, ministro do STF. A oportunidade de fazer parte da primeira composição do Conselho Nacional de Justiça,
Nós tomamos posse em junho de 2005. E o Conselho era no Supremo Tribunal Federal. Nós tínhamos meio andar só no Supremo Tribunal Federal, uma estrutura ainda precária, mas desde aquele momento o Conselho Nacional de Justiça, à época sob a presidência do ministro Nelson Jobim, demonstrou a importância da sua criação, a importância da sua Constituição, para poder programar, organizar o Poder Judiciário. Andréa Pachá, secretária-geral da presidência do TSE. Na segunda gestão, quer dizer, foi de 2007 a 2009. E eu lembro que não só os conselheiros, mas o presidente, o corregedor, tinham muito cuidado na hora de qualquer medida, de qualquer ação que pudesse interferir na liberdade do juiz, porque essa é uma garantia da democracia. Você tem um juiz imparcial, com liberdade e submetido às leis e à Constituição. E é claro que se conversava muito sobre isso, qual é o limite, como é que o CNJ pode atuar, e esse era o cuidado maior. Na atuação jurisdicional, não. Quem faz controle jurisdicional são os tribunais por meio dos recursos. E o CNJ tinha um papel de fiscalizar, de gerenciar, de atuar, muitas vezes na orientação, para que o juiz, naquele novo papel de também administrador, entendesse como é que ele deveria se comportar ou pautar o cotidiano. Renata Gil, conselheira do CNJ. O CNJ foi um órgão que foi muito mal visto no início pelos juízes, porque eles achavam que a sua independência estava sendo... tinha uma interferência odiosa. E o que se percebeu foi que a interferência do CNJ só fez os tribunais crescerem e criarem esse movimento único, que é o movimento nacional, que tem muito a ver com o que o Supremo já decidiu sobre a magistratura brasileira, que a magistratura brasileira é una. Então, eu acho que hoje o Conselho tem uma legitimidade muito grande perante os seus jurisdicionados, por assim dizer, e eu, quando estive do outro lado, tinha muita confiança nas decisões que eram proferidas aqui. Eu cansei de sustentar aqui a aprovação de resoluções, como a que definiu, né, o trabalho diferido para pais de crianças deficientes. Então, olha que órgão importante para a justiça e para a humanidade da própria estrutura do judiciário, e eu pude perceber isso quando eu estava do outro lado, quando eu era presidente da entidade nacional. Verne Silva, secretário de Orçamento e Finanças do CNJ. No passado tinha-se essa... Se olhava com o CNJ, a impressão que dava era que já vem o CNJ aqui fazer inspeção, já vem o CNJ cobrar, mas ao longo dos anos a gente tem observado que o resultado disso são assim, bancos de boas práticas, né? O CNJ precisa fazer essas inspeções para que o serviço lá no Tribunal de Justiça do Estado ele seja mais efetivo, tenha mais eficiência. Então, sem essas correções, sem essa atuação do CNJ, talvez a prestação jurisdicional não tivesse não fosse tão capacitada como ela está hoje. As pautas eram pautas muito voltadas para a afirmação da cidadania, da democracia. Eu tive a sorte de participar da construção do Cadastro Nacional de Adoção, que era uma pauta invisível, porque todo mundo que trabalhava com a infância tinha esse cadastro por demanda, mas isso não conseguia ser implantado porque faltava um órgão que pudesse unificar os sistemas e construir um cadastro para ser utilizado pelo Brasil inteiro. Então, isso foi feito durante a minha gestão. Eu era responsável pelo Cadastro Nacional de Adoção e também pela implantação das varas de violência contra a mulher no Brasil. E é engraçado porque quando essa pauta chegou lá, a Lei Maria da Penha havia sido promulgada e nós não tínhamos dado nenhum sobre a questão da violência contra a mulher. O Ministério da Justiça, por meio de uma cooperação junto com o Conselho Nacional de Justiça, conseguiu criar mecanismos de viabilizar a implantação das varas no Brasil inteiro, e isso também só foi possível graças ao CNJ, a existência do CNJ. Aloísio Corrêa da Veiga, presidente do TST e do CSJT. Estrutura do Poder Judiciário, aprimoramento do Poder Judiciário, a questão da interlocução do Poder Judiciário com as novas ferramentas de
jurisdição e de especialização do sistema de justiça, como, por exemplo, a tecnologia da informação com o processo judicial eletrônico, o PJE. E isso tudo tem a participação efetiva e ativa do Conselho Nacional de Justiça. Eu tive a oportunidade de participar do Conselho Nacional de Justiça nos idos de 2017, e de 2019, há quase uma década, onde realmente foi uma experiência muito importante para mim, como juiz e na minha carreira, porque, de fato, pude ter contato com todos os ramos do Poder Judiciário, na medida em que as necessidades se apresentavam ali de uma maneira bem aparente, bem presente. Nós temos o Mauro Campbell Marques, conselheiro do CNJ. Prisão. Nós temos as metas em execução. Mais recentemente, na gestão do ministro Barroso, tivemos um ponto que eu penso, que eu sempre falo familiarmente, que com certeza é um legado nosso para a minha família, para meus netos, enfim, que é o ENAM, o Exame Nacional da Magistratura. Isso fez com que nós tivéssemos uniformização na habilitação para a seleção de acesso aos cargos de juízes. Agora o desafio é o ENAC, o Exame Nacional dos Cartórios. Todo brasileiro que quiser trabalhar em cartório agora, ser delegatório de cartório, terá que submeter-se previamente a um exame que é realizado por delegação do Conselho Nacional pela Corregedoria Nacional. E isso fará com que também no âmbito dos cartórios, na atividade extrajudicial importantíssima, porque na medida em que a atividade judicial ela cresce e se fortalece com fidúcia, com confiança, o índice de judicialização tenderá a cair. Também agora, os notários, registradores, enfim, todos que atuam na parte extrajudicial terão que submeter-se a um exame de qualificação e habilitação aqui para poder ingressar no serviço público. O sistema carcerário brasileiro também ganhou uma atenção especial do CNJ. Gilmar Mendes, ministro do STF. Eu estava respondendo pela presidência, a presidente era a ministra Ellen Grace, e veio uma emissária das Nações Unidas que queria conversar sobre a questão dos presídios. E ela, então, era uma juíza canadense e ela estava muito focada naquele episódio de Abaetetuba, onde uma moça foi colocada num presídio com homens e brutalmente violada por 30 dias. Uma situação vergonhosa que causou um grande espanto mundo afora. E eu explicava que o judiciário supervisiona, mas que a gestão direta dos presídios é da administração estadual. Mas ela não estava satisfeita com aquilo e no final ela disse: "Você não acha que os senhores levaram muito tempo para descobrir que isso tinha ocorrido?" Eu disse a mim mesmo naquele momento, eu não vou mais ouvir um desafio deste, um repto deste, sem ter feito alguma coisa. E já em março, por uma questão aí de adaptação dos mandatos, logo ainda no primeiro semestre, eu assumia o CNJ. Então, eu anunciei os mutirões carcerários e começamos a fazer os mutirões carcerários, visitando presídios com juízes e discutindo e vendo as situações e denunciando o que nós encontrávamos. E libertamos 22 mil pessoas. E acoplado ao mutirão carcerário, nós lançamos o projeto Começar de Novo, que era a ideia de poder absorver essas pessoas. Na minha época, Ricardo nós Lewandowski, nos ministro da defrontamos com Justiça. 850 mil presos, mais ou menos, em todos os presídios brasileiros. É uma situação caótica e nós, então, resolvemos controlar a entrada das pessoas nos presídios. Ou seja, nós procuramos qualificar essa entrada. Ou seja, só deviam estar presos aqueles que representavam um perigo para a sociedade.
os presos primários, aqueles autores de crimes de menor potencial ofensivo, podiam ser apenados com penas alternativas à pena privativa de liberdade. Então, o que nós fizemos? Nós instituímos as audiências de custódia naquele momento. E as audiências de custódia surgiram a partir de um dispositivo do Pacto de São José da Costa Rica, que é exatamente a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que estabelece que qualquer pessoa detida tem que ser apresentada no menor prazo de tempo possível para a autoridade responsável, enfim, por sua prisão ou eventual liberação. Andréa Pachá, secretária-geral da presidência do Conselho, nós não tínhamos dados estatísticos de nenhum tribunal. Cada tribunal trabalhava de uma forma, contava os processos de uma forma, então não era possível uma radiografia do judiciário brasileiro. E era quase como se o judiciário fosse composto de autarquias que não conversavam entre si. Isso o Conselho tem procurado avançar, ainda com muita dificuldade, porque como a demanda foi mudando, também a velocidade dessas mudanças é uma imposição. O relatório Justiça em Números é um relatório belíssimo e mostra como a nossa eficiência tem melhorado, né, a cada ano. A gente, às vezes, tem uma avalanche de processos numa determinada matéria e isso é muito importante que hoje o Conselho tem esses dados e a gente consegue atacar os problemas, seja de forma administrativa, seja de forma judicial, numa interlocução direta com o Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, na área da saúde, a ação que tramita lá no Supremo teve a atuação de um conselheiro aqui do CNJ para fazer com que essa conexão fosse efetiva e a gente desse as respostas para a sociedade. Hoje a gente vê que o CNJ é até mesmo um tipo de ente auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas que o Supremo Tribunal Federal desenvolve. Por exemplo, a questão das audiências de custódia, né? O CNJ hoje faz essa supervisão e regulação dessa temática. Ou agora, no tema muito importante para nós, o tema 1234, o controle dos medicamentos, da concessão dos medicamentos. O CNJ está trabalhando no sentido de implementar essa política traçada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas na minha gestão, eu posso dizer que nós introduzimos pela primeira vez a ideia de um planejamento estratégico. Saber quanto custa um tribunal, o que ele faz, as respostas que ele dá, quantos processos eles estão acumulados. O ministro Jobim já tinha trazido um conceito de taxa de congestionamento, como a dizer que o tribunal recebia mais processos do que ele dava conta de julgar. Então passou a fazer esse tipo de avaliação. E esses elementos de aferição foram sendo aperfeiçoados durante todas as gestões. Talvez 20 anos passados fosse uma hora de um freio de arrumação, da gente pensar e começar a discutir qual é o judiciário que nós temos hoje, porque agora nós já temos dados para diagnosticar esse judiciário, e qual é o judiciário que nós pretendemos para os próximos 20 anos. O que nós, que somos integrantes do poder, desejamos, o que a sociedade espera que esse poder represente, e aí construir um plano de administração para diante. Maior desafio é ajudar o Brasil na sua questão social. Renata Gil, conselheira do CNJ. Né, através de termos de cooperação com os ministérios. Todas as semanas a gente tem alguma cooperação acontecendo aqui no Conselho, mostrando que há uma harmonia entre os poderes, diminuir o estoque de processos, tirar a sensação de impunidade da sociedade em alguns crimes. O que mais me preocupa, o feminicídio e a violência contra crianças. Então, a gente tem trabalhado muito nessa orientação de melhorar essa sensação para a sociedade, porque é o nosso destinatário do serviço. Todo mundo trabalha aqui
para a sociedade. O Ernie Silva, secretário de Orçamento e Finanças do CNJ. Pode nos ajudar a mapear bem a justiça, né? Que alcance cada cidadão, lá na ponta, né? O cidadão que eu acredito que seja o nosso alvo, para que ele esteja satisfeito com a justiça. E num país como no momento que vivemos, assim, a importância do judiciário para a manutenção da democracia foi fundamental, a atuação firme, e acredito que o cidadão ele precisa de um país democrático, de um país onde as pessoas consigam expor as suas opiniões, né, o seu posicionamento, independente de qual lado seja, né, e acredito que foi fundamental e bem especial a atuação do judiciário. O Brasil é um país Gilmar Mendes, ministro do STF. Desafiador. Vários estados são países praticamente, né? Se não do ponto de vista econômico, do ponto de vista de dimensão territorial. Se a gente compara Alagoas com Portugal ou Espanha, e estados maiores ainda. E são realidades também extremamente desafiadoras. A supervisão do judiciário também exige que eventualmente se coíbam abusos, más práticas. Nós, por exemplo, tínhamos muitas reclamações quanto a critérios de distribuição de processos, a falta de aleatoriedade, e introduzimos então a necessidade e passamos a obrigar os tribunais a adotarem sorteio. É algo bastante corriqueiro, né? Então, o CNJ faz um trabalho importante de supervisão de toda a estrutura, de toda a máquina judiciária. E eu acho que para o cidadão já ter um locus para reclamar já é extremamente importante. No passado se dizia, reclame ao bispo, né? Aqui não, agora você pode reclamar ao CNJ. O CNJ Ricardo teve Lewandowski, um papel ministro da Justiça, importante de aproximar o judiciário da sociedade. E especificamente no esforço que tem sido feito por vários presidentes, mas também preciso ressaltar aqui esse esforço do ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de transformar a linguagem do juiz e da juíza nas suas decisões. Evitar o uso exagerado de latim, de palavras exóticas, de palavras que fogem à compreensão do homem comum. Porque, afinal de contas, tanto a lei quanto a decisão judicial é direcionada ao cidadão e à cidadã. Se ele não compreender essa mensagem, obviamente ele não vai cumprir. Então, eu penso que este é um dado, é um esforço, é uma outra medida benfazeja e que tem o condão de aproximar mais o juiz das pessoas em geral na sociedade. 20 anos Flávio Dino, ministro do STF. Pudemos, sem dúvida, diagnosticar que a criação era necessária, que o Conselho é essencial, é imprescindível, que avançou muito, contribuiu para a modernização administrativa do Poder Judiciário, para o controle disciplinar, no caso de atos ilícitos. Evidentemente, como qualquer instituição humana, o Conselho Nacional de Justiça sempre demanda aprimoramento. Mas considero que essas 2 décadas mostram o acerto da criação do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça Alexandre de Moraes, ministro do STF. Para que o judiciário possa ser mais coeso, para que o judiciário possa ter as suas prioridades em defesa da sociedade e também para que eventuais desvios do Poder Judiciário possam ser fiscalizados. Nesses 20 anos, eu poderia fazer uma avaliação de que o Conselho Nacional de Justiça foi uma grande criação do Congresso Nacional pela emenda 45 em 2004 e o Poder Judiciário soube valorizar essa criação e está tornando o CNJ uma instituição importantíssima. O Conselho Nacional de Justiça... Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ. O aprimoramento da eficiência do Judiciário. Temia-se no início que ele fosse ser
principalmente uma instituição, uma entidade de correição dos juízes, de fiscalização e punição dos juízes, e não é esse o principal papel. É um papel que tem a sua importância, mas é residual. O grande papel do CNJ, na minha visão, é coligir dados sobre o judiciário para ajudar na tomada de decisões e permitir que se tracem políticas públicas para o judiciário. Para dar um exemplo, nós recentemente, com uma resolução sobre execuções fiscais, já conseguimos eliminar 8 milhões de processos, 8 milhões e meio de processos, a expectativa é que chegue a 10 milhões. Portanto, em muitas áreas, paridade feminina, padronização das emendas, eu acho que o CNJ faz imensa diferença para o judiciário no seu planejamento e na aplicação de diretrizes para o judiciário. Créditos finais. Direção: Alex Vidigal e Diogo Ramos. Chefia de produção: Tamires Amaral. Chefia de reportagem: Priscila Rosté. Produção: Caio Baltazar. Roteiro e edição: Flávia Metzger. Assistente de produção: Ana Rita Almeida. Imagens: Adilson Moraes, Cássio Catineiras e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica: Ariolino Júnior e Leonardo Fonseca. Montagem e finalização: Neuber Tavares. Direção de arte: Sérgio Coelho Júnior. Videografismo: Rafael Duarte. Núcleo de programação: Rosa Vazen. Núcleo técnico: Fábio Guedes. Núcleo de produção de programa: Flávia Soledade. Gerência de serviços e infraestrutura: Sérgio Ramos. Gerência da gestão de conteúdo: Viviane Anai. Coordenadoria de gestão da TV e Rádio Justiça: Denilson Moraes. Secretaria de Comunicação Social: Mariano Oliveira.